E chegou a hora! Simbora! Simbora ouvir música! Simbora se informar! Simbora se divertir! Simbora! Com Alexandre Nunes! E então, simbora? Salve, amiguinho, salve, amiguinha! Muito bom dia! Começa agora para o mundo inteiro, através da internet, o Simbora! Simbora, o programa que você faz, aqui comigo, Alexandre Nunes. Eu e você, você e eu. Eu e você. Juntinhos até as 10h30 da manhã, aqui ao vivo, direto das colinas do Ipiranga, São Paulo. 16 graus, friozinho. Eu já peço desculpas aqui aos nossos ouvintes, a minha voz está pior do que o normal também não é legal, mas hoje tô com uma gripe. Ontem, se fosse ontem, eu não sei se ia ter programa, viu? Porque o negócio tá feio. É por você aqui, André, é por você aqui pra falar aqui com a gente. Porque vale a pena, o tema de hoje vale a pena, porque a gente vai falar sobre um projeto cultural que leva cultura a várias partes de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, quiçá do mundo daqui a um tempo, quem sabe vamos sonhar alto, que é um projeto que vale a pena, um projeto que resgata coisas que remetem à saudade, a tempos antigos. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Cine Autorama, que é um projeto de cinema ao ar livre que retoma o modelo de exibição dos charmosos drive-ins das décadas de 40 e 50. Por que daqui a pouco? Porque antes, como você, meu amigo, minha amiga ouvinte do Simbora já sabe, a gente vai para o nosso quadro que é fundamental às 9 da matina, que é o Simbora Acordar. Mas antes do Simbora Acordar, eu vou passar para vocês que para participar do programa, através do WhatsApp, é o 11 98767 9549. 11 98767 9549. Também tem o facebook.com/programa Simbora. Vamos lá, Simbora Acordar, e a gente já volta para falar sobre o Cine Autorama. E atenção, galera! Você está ouvindo Simbora com Alexandre Nunes. Esse grande fera aí. Ô, louco, eita! Valeu, Fausto, meu amigo Fausto Silva, conectado aqui no Simbora também. Você ouviu a música do filme Nos Tempos da Brilhantina. Hoje toda a playlist é de trilhas sonoras de grandes filmes que marcaram épocas aqui no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje a gente vai falar também de cinema, também de filmes, também de cultura. E para falar sobre tudo isso, através do Cine Autorama, a gente tem o prazer de receber aqui ela, que é produtora cultural, ativista ambiental e empreendedora social, Cíntia Alário. Bom dia, Cíntia! Bom dia, Alexandre. Bom dia, André. Bom dia a todos aí, daqui nos escutam e nos veem. Tem áudio, tem som, rádio hoje tem imagem também. A gente está aqui conectados com você aqui no mundo inteiro. Vamos relembrar para você participar aqui com a gente. O WhatsApp é o 11 98767 9549. 11 98767 9549. facebook.com/programa Simbora. Quer ver também a Cíntia? Também dá pra ver a Cíntia no YouTube, youtube.com/conectados rádio. Também ao lado da Cíntia você pode ver também o galã ali dos Pampas, Ayrton Gandolf, que veio aqui prestigiar aqui a amiga Cíntia, trouxe ela. A gente agradece a Ayrton mais uma vez aqui, trazendo gente de garbo e elegância para participar do Simbora. Obrigado. Você tá com o microfone aberto. Quando quiser intervir, fique à vontade. É um prazer estar hoje novamente aqui. Um grande abraço para todo mundo. Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, ele é o criador do site Coroa Metade. É sempre bom fazer um merchan, né, Ayrton? Ayrton que tá contente ali. Tá no estúdio que tem a Azul ali, ele que é um gremista inverterado, tá preocupado com a vitória do Lanús ontem, 4-2. Teve algum expulso? Não, infelizmente então vai não. com o time completo. Vamos lá, sorte é o Brasil, sorte é o Grêmio. Mas hoje o tema não é futebol, o tema hoje é o Cine Autorama. Cíntia, você que vai explicar direitinho para os nossos ouvintes o que é tudo. O que é o Cine Autorama? O Cine Autorama, ele é um cinema estilo drive-in. Então, qual que é a nossa ideia, né? Nossa ideia foi resgatar
o conceito do cinema das décadas de 60, 70, 80, ainda tão populares, né, no Brasil. Esse estilo de cinema ele ainda é muito popular em outros países, né? No próprio Estados Unidos, hoje você tem mais de 100 cinemas funcionando dessa forma, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem o último cinema drive-in que fica em Brasília. Mas qual que é a ideia? A ideia é fazer com que as pessoas possam assistir filmes dentro dos seus carros. Então, é uma outra forma de ir ao cinema, né? Então, de vez em você ir num teatro fechado, enfim, você vai com o teu carro e não sai do seu carro para assistir o filme, né? Então, resgata uma série de lembranças aí de filmes, né? Inclusive, que tem essa referência aí da tela grande, ao ar livre, e você assistindo o filme no seu carro, né? Como que surgiu a ideia de vocês retomarem esse tipo de cinema que estava perdido? Sim. A gente desenvolve pela Brazuca, que é a produtora a qual eu sou diretora. A Brazuca atua já... A gente fez 15 anos esse ano. E a Brazuca atua com o desenvolvimento de circuitos de cinema outdoor, né? Então, a ideia é fazer sala de cinema, mas do lado de fora, ir pra rua com o cinema. Até porque o Brasil, né, um país tropical, a gente pouco explora esse lado do teatro externo. Até porque os modelos dos nossos teatros, eles estão muito embasados nos modelos europeus, né? Que por condições climáticas, do frio e etc., realmente é necessário você estar em local fechado. Mas o Brasil te permite uma fruição cultural, né? Um outro tipo de recepção no que diz a cultura e as artes. Então, a gente busca formas de fazer com que as pessoas tenham acesso aos bens culturais de outra forma, né? A ideia da experiência, como é que eu experiencio isso? A gente também tem essa proposta dessa experiência, mas voltado também para a democratização do cinema. Então, é fazer com que as pessoas que, a princípio, não teriam acesso a esse bem cultural, a gente faz com que elas tenham, através de circuitos itinerantes. Então, a Brazuca surge para isso, né? Para pensar que o cinema circule. E nesse período todo, a gente desenvolveu uma série de projetos. E o Cine Autorama foi uma ideia pessoal do meu sócio, do Marco Aurélio Costa. E o Marco, ele, já há algum tempo, ele gosta muito dessa ideia do vintage, do resgatar algumas coisas já passadas, né? Com essa roupagem da modernidade, da contemporaneidade, né? E aí ele enfim, abraçou essa ideia e foi desenvolvendo nesses últimos anos para que a gente retomasse essa ideia, ainda mais numa cidade como São Paulo, né? E quando a gente fala do cinema drive-in hoje, a gente fala do cinema drive-in com uma nova roupagem, onde a ideia é pensar em cinema de mobilidade, né? O cinema sob rodas também. Então, além do carro, a gente convida as pessoas a virem de bicicleta, virem de skate, enfim, tem um espaço aberto ali para as pessoas poderem sentar também, quem vem a pé, quem vem de bicicleta, até para discutir também, né? Esse tema tão importante para as cidades, no que diz respeito à mobilidade, né? Então, é aberto para todo mundo. Se tiver a pé também... Exatamente, pode vir, tem espaço. O lance é que se tiver chovendo e tiver a pé, aí tem que levar guarda-chuva, né? Porque a gente não tem lugar coberto. Ou algum motorista caridoso, né? Ou abre a porta. E o legal também, Alexandre, compartilhando do Cine Autorama, é que é uma experiência mesmo bem bacana, e até pro áudio, porque a pessoa recebe o áudio do filme no rádio do carro. A gente monta uma estação temporária para transmissão desse sinal do nosso filme. Então, a pessoa recebe o áudio no carro dela, super bacana. Ou no celular, né? Ela se conecta na nossa estação de rádio e ela consegue assistir o filme. Que legal. Então, assim, você não perde nada estando dentro do carro, você vê a tecnologia que vocês usam, pelo que eu estava vendo, é alta tecnologia. Embora vocês tenham um paradoxo entre vocês trazerem um resgate de um cinema antigo com a alta tecnologia, né? Aí a gente tem um outro ponto também, que a gente tem um pórtico de entrada, tem algumas coisas assim, e a gente liga alguns dos equipamentos, a gente liga também quando possível, porque o carro do Cine Autorama que leva todos os equipamentos, a gente tem um sistema de energia fotovoltaica. Então, a gente trabalha também com esse conceito do gerador de energia, das baterias, que são alimentadas pela luz do sol. Então, trazer o tema da sustentabilidade que a gente fala, né? O Powered by Solar Energy, né? De ter uma energia solar aí, ligando alguns dos equipamentos aí, quando possível, que a gente tem essa tecnologia na van, que a gente leva os equipamentos do Cine Autorama. A gente vai falar bastante ao longo do programa onde vocês vão e onde vocês estão.
fala pro pessoal já onde que vocês estão Tá. e como fazer para... Eu quero assistir um filme assim, onde que eu entro, como é que eu faço? É super legal. Então, a gente hoje está em circuito em São Paulo, na cidade de São Paulo, e no estacionamento do Shopping Continental. A pessoa, ela pode acessar a nossa página na internet, que é o www.cineautorama.com.br. Lá tem todas as informações. Esse final de semana, feriado, você veio para São Paulo, vem assistir um cinema diferente, vai lá no Cine Autorama. Tem ingresso à venda ainda, a gente está com uma programação bem bacana aí nesse final de semana para os adultos, para as crianças, é bem legal. E também teremos programação no final de novembro e no começo de dezembro. Então entra lá no site, a pessoa compra o ingresso, né? Inclusive, Alexandre, vou fazer, não sei se dá para fazer essa promoção aqui, eu queria sortear aí algum dos ouvintes aí, pode ser no teu WhatsApp, enfim, pensar nessa logística, vamos... sortear um ingresso, um carro para assistir alguma das nossas sessões agora desse final de semana. Opa, beleza, fechou. A gente... E são 2 filmes aos sábados e 2 aos domingos. 2 aos sábados, 2 aos domingos. A pessoa entra no site e chega sabendo, eu vou ficar na vaga XB do lado 2. Você já sabe onde vai estar. Uma poltrona de teatro. Assim já está fazendo não, que agora não vai ser assim... Né? Não, o Ayrton exagera. Não é bem assim, Ayrton. É meio, que realmente, o Ayrton tem razão. É que ele foi com a gente semana passada. Inclusive, ele ficou super bem, super organizado, né? Legal, super direitinho. As pessoas, elas entram, porque a gente tem estacionamento marcado, tem vaga. Só que eu não vendo com a marca vaga. Eu não consigo vender com a marca de onde ele para, que é por ordem de chegada. Então, esquece o que eu falei, mas... permanece que você chega, você entra pelo site antes, junta modernidade com nostalgia. E uma outra coisa muito bacana, você tem um público eclético e lindo, que é tão bacana quanto os próprios filmes, assim. Você vê carros modernos, carros antigos, casais de jovens que querem namorar no carro porque viram filmes assim. Gente, alguns casais de 70 anos que querem lembrar do namoro de adolescência, famílias inteiras que vão assim, pai, mãe, avó, cachorro no carro, você tem colecionadores de carros, grupos de amigos, é muito instigante ver a quantidade de carros diferentes e o público tão variado de pessoas de todas as faixas etárias, é muito interessante. E aí, dentro dessa contribuição aqui do Ayrton, o legal é esse, né? A hora que você tá no seu carro, você pode levar quantas pessoas você quiser. A gente teve uma perua, inclusive a perua foi super bacana, cheia lá a perua, então mó diversão. E aí, todos os lugares, a gente chega, as pessoas elas vão sendo posicionadas, mas a gente toma muito cuidado para que todos tenham uma boa visibilidade. Então, independente, né, do horário que a pessoa chega, assim, os locais eles são muito bons. Então, a gente procura, né, ter esse cuidado, de fato, com a visibilidade da tela. E também, pra gente, é bem importante também essa ideia, né, das pessoas irem, se divertirem, verem, né, igual o Ayrton falou, outros carros. A gente tem uma parceria com um clube de carros antigos, chamado Orra, lá de Osasco. E eles vão, toda a sessão tem alguns carros antigos que vão lá para compor ali a nossa sessão. Então dá até para tirar uma foto com um carro antigo também. Enfim. Não é só um filme, então é um evento completo. Então. Você conhece gente, vê coisa bonita. A gente vende pipoca, tem food truck também, esse final de semana propondo também uma alimentação mais natural, sem produtos de origem animal, também vai ter umas barracas, vai ter um food truck vegano lá, que vai ser bem bacana. E, falando, Alexandre, eu tô com a programação aqui do dia 4, né, que é sábado. Uhum. Sábado a gente tem às 19h30 o Eduardo Mãos de Tesoura. Isso é bom. E aí a ideia é também trazer uns filmes mais antigos, né? Que você já viu no cinema, ou se não viu, você terá oportunidade para isso. E às 21h45, Logan. Eita. Que, né, o filme X-Men aí, pra quem gosta do Wolverine, exatamente. E no domingo, dia 5, a gente tem Moana, O Mar de Aventuras, às 19h30, pensando principalmente no público infantil, né? Que é um filme lindo também, vale muito a pena. E às 21h40, Mad Max. Estrada da Fúria, exatamente. Então fica a dica aí. Quando eu compro o filme, por exemplo, Moana, eu
É só a Moana ou eu posso ficar pra assistir o Mad Max? Só a Moana. Só a Moana. É, é. E a gente antes do longa, a gente tem um curta-metragem brasileiro também. Opa! Que é super bacana, que aí a gente tem a assinatura da bacana. Brazuca, né? Porque a Brazuca vem do nome da brasilidade. A gente nasce sempre focado nessa proposta do cinema brasileiro. Aí aqui a gente tem uma programação mista, junto com o Shopping Continental. E temos esse foco aí no cinema brasileiro na seleção do curta. Legal. A gente está falando aqui sobre o Cine Autorama, um projeto bacana que traz cultura em vários pontos do país, do Brasilzão de meu Deus. A gente vai para o intervalo musical e a gente já volta porque tem perguntas sobre como fazer, quanto custa, a escolha dos filmes. Tem muita coisa aqui pra gente falar nessa horinha e meia que a gente vai falar aqui totalmente, exclusivamente sobre o Cine Autorama. Simbora ouvir músicas que são uma playlist de grandes trilhas sonoras que fizeram sucesso em filmes do Brasil e do mundo inteiro. Simbora ouvir música, a gente volta já já com Simbora, aqui na Rádio Conectados. Olá, eu sou Daniela Buquerque e eu estou conectada com Simbora. You can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too. I mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Everybody was juice, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a steady roll. They mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around, everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it there, boy. Yeah, gonna have some fun doing the mess around. Doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now you see that girl with that diamond ring. She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around. Mess around. Everybody do the mess around. Estamos de volta aqui com Simbora na Rádio Conectados. A gente está falando aqui sobre o Cine Autorama, um projeto bacana aqui que traz cultura em vários cantos da cidade e tem uma periodicidade, né? Cíntia, a gente estava conversando, vocês estão hoje no Cine Autorama, mas, porém, contudo, vocês não vão ficar lá para sempre, né? Quanto tempo vocês costumam ficar? E no ficar? Shopping Continental. Shopping Continental, falei o quê? Cine Autorama. Cine Autorama no Shopping Continental, em Osasco. Isso. Quanto tempo vocês vão ficar lá? A gente vai ficar até dezembro. Até dezembro. Vocês têm uma periodicidade em cada ponto que ficam? É assim, a gente tem periodicidades diferentes, né? Esse é um projeto itinerante. Então a gente está fazendo essas versões que a gente está chamando de pop-up também, por ter essa mobilidade. Então a gente ficou 3 meses agora, aí o ano que vem a gente não sabe o que vai ser, né? Uhum. Porque é muito efêmero, né? Contemporâneo, modernidade, então a gente não sabe exatamente, mas por enquanto a ideia é ter esses eventos assim, que sejam de curta duração, mas
que as pessoas não tão curta, né? De alguns meses. Então a gente ficou 3 meses 3 é um tempo meses, bom. 4 finais de semana, né? Quando que começou o projeto Cine Autorama? O ano passado. Ano passado? Assim, porque é muito interessante, né? Quando a gente fala em projeto cultural. Um projeto cultural, ele começa na cabeça do criador ali, da ideia, né? Sim. A ideia, a gente começou há 5 anos atrás. Então, entre a ideia... 5 não, 6, né? A gente em 2010, na verdade. Em 2011, a gente teve essa primeira ideia e tudo. Então, né? Entre a ideia e, de fato, a execução, a gente tem uma jornada aí, né? Eu até brinco, porque eu falo assim... A gente que trabalha com projetos culturais... E projetos, de uma forma geral, né? Acho que você, quando tem uma ideia... Muita gente tem um monte de ideia. Então, ideias... Aí, às vezes, as pessoas falam assim... eu também tive essa ideia. Eu acho ótimo. O problema... O X da ideia é você executar a tua ideia. Ideia todo mundo tem. Mas como é que você executa? Como é que você transforma? É quase já que ontem foi Dia das Bruxas, né? Quase uma bruxaria até, você colocar no caldeirão. Então, o que você bota no teu caldeirão? Os seus parceiros, como é que você vai atrás da viabilidade econômica? O que você precisa de tecnologia? De quem que você vai precisar convidar para tudo isso? Quem vai acreditar na tua ideia? Algo que nem existe ainda. A hora que a gente falou, um cinema... drive-in, quais os pontos negativos, quais os pontos positivos, qual a viabilidade, né, econômica do desenvolvimento de um projeto. Então, entre a ideia e a execução tem isso. E aí eu brinco com o meu sócio, né, eu falo, Marco, a gente chegou um tempo, né, falando, a gente não consegue vender esse projeto pra ninguém, o que a gente faz, o que a gente tá fazendo de errado, tá tudo tão bonito, tá tão legal. Aí a gente conversando, eu falei, Marco, o projeto é igual ter um filho, né? Só que quando a gente gera um filho, você sabe que dura 9 meses, normalmente. Pode durar um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas tá ali nos 9 meses. Agora, quando você gera um projeto, você não sabe o tempo de maturação exato. Mas se você insistir, tenha certeza, aí deixo a dica aí pros ouvintes, pra todo mundo, eu como uma produtora cultural aí, 15 anos de experiência, se você insiste, juro, uma hora nasce. Ele vai nascer. É porque muitas das pessoas acabam abortando, antes, porque não deu certo mesmo, tentei, e aí acabou deixando. Mas às vezes, se você insistisse mais um pouco, apesar que você não sabe, né? Você largou antes, mas... Você não sabe o quanto. Você não sabe. Mas se vai, assim, é fato, assim. E assim como para o próprio filho, você precisa ter gestação, mas muito amor e muito trabalho depois do nascimento. Eu acompanho de perto o que este pessoal da Brazuca trabalha, viajando por todo o Brasil, chegando horas e horas antes dos eventos. É um trabalho impressionante, assim, que é muito bacana de ver. Aí já é outra parte, igual o filho, né? O pessoal fala que quer ter filho, a hora que tem fica louco, né? Não dorme, tem que... É mais ou menos isso. Aí vem a segunda etapa, nasceu, aí se prepara porque tem que cuidar. Porque até ele crescer também, porque essa primeira infância, né, que demanda tanta atenção, e o Ayrton também, né? O Ayrton, ele tá conosco fazendo todo esse brilhante trabalho aí, desse contato com a imprensa, que é um ponto fundamental para todos os projetos, né? E aí o Ayrton, a gente, se fala de madrugada, de manhã cedo, ainda bem que ele dorme pouco. E eu também, a gente na estrada, então resolvendo, e com entusiasmo, né, Ayrton, que é isso, porque... Tem horas que você olha e você fala, nossa, é tanta coisa, mas é esse amor, né? Esse cuidado, esse entusiasmo que faz toda a diferença. Deve ser muito gostoso você chegar num pátio amplo, porque os espaços têm que ser grandes, né? Para comportar de 50 a 200 carros, 200 veículos, mais aproximadamente. Você chegar a ver aquela coisa cheia, assim, pessoal gostando, curtindo o filme, interagindo com vocês, porque pra pessoa... Precisa de alguma coisa, precisa de uma pipoca, quer alguma coisa, tem a questão de você ligar o pisca do carro, né? Então vai um produtor até lá. Deve ser gostoso você olhar assim de cima e ver, puxa, tá dando certo. Esse filho legal. Tá me enchendo de orgulho. É mais ou menos isso. Porque a primeira coisa, olha só que interessante, né? A gente viaja o Brasil com esse projeto. Então, a gente já fez um circuito pelo Rio Grande do Sul e um circuito por São Paulo. E tem cidade que a gente vai que é tão pequena que nem a cidade tem um lugar desse naipe, assim, dessa estrutura, assim, que seja amplo, que tenha o mínimo lá de condições, né, com banheiro, para o pessoal ir. Então é super complicado, porque a gente tem que ficar visitando locais. Então tá, estacionamento da prefeitura. Só que às vezes a prefeitura é tão pequenininha que o estacionamento cabe 5 carros. E a gente tem que ter espaço grande, né? Desde a colocação da tela, equipamentos, a disposição dos carros.
Então é bem interessante. E de fato, a hora que as pessoas... É sempre aquela frio na barriga, né, de evento. Então, as pessoas chegando, ligando lá o pisca-alerta. A gente faz também a salva de buzinas, o buzinaço lá. Então, quem gostou, toca a buzina, né? Porque não dá pra bater palma. Então, é muito legal. Então, você vendo as pessoas felizes ali, assistindo o filme, a gente propiciar algo que no nosso Facebook a gente vê muito. Teve outro dia um moço, até queria fazer, não falei pro Ayrton, vou falar agora, falar no ar, hein? Teve um moço que escreveu pra gente, pelo amor de Deus, para que ele queria, que a gente pudesse, ele queria contratar a gente pra fazer um cinema, porque ele queria pedir a esposa dele em casamento. Que legal. Que na sessão, que era um sonho dela, que ela via no cinema e tal. E eles se conheceram no site Coroa Metade, não foi? E aí eles queriam fazer porque era muito importante. Então, quer dizer, ali a gente não sabe quais as histórias, né, que estão acontecendo ali. Então tem muita coisa envolvida, né, que é muito legal. Nos dois projetos, tanto no Autorama quanto no outro, que chama Cine Solar, que é para outra pauta, isso aí. Há algo muito impactante também. A gente vê especialmente no Solar que grande parte da população brasileira nunca foi ao cinema. Existem cidades sem o menor acesso aos equipamentos culturais. Então, assim, é muito importante este trabalho também de levar cultura para a população. Isso é fundamental, né? É fundamental você trazer cultura para quem... Assim, é inadmissível você pensar que hoje tem uma pessoa... Em São Paulo, você está falando de São Paulo, né, Ayrton? Que nunca foi ao cinema. Especialmente de outras cidades. Mas São Paulo você então. tem... Não, isso eu vou dizer. São Paulo tem muita gente, mas mais no Cine Solar, assim, porque o Cine Autorama tem muita gente que tem carro, tem uma outra possibilidade econômica, embora seja aberto para todo mundo. Agora, você vê até cidades que não têm luz elétrica. Eu não tenho certeza, a Cíntia pode confirmar, fizemos um evento em Fartura, onde não existia luz elétrica. Então, não existe luz elétrica em Fartura. Parece uma piada, né? Mas não é. Farta energia. E isso que o Ayrton tá falando, assim, mas pensar, né? A gente tá falando de cinema, de acesso, né? À cultura. Então, a gente fala hoje, por exemplo, você vai para Paraisópolis, comunidade aqui do lado. Você fala com as crianças lá, eles nunca foram à Avenida Paulista. A Avenida Paulista é um outro mundo, né? Imagina uma atividade cultural, um cinema. Eles nem se sentem... Tem muito da autoestima também, de você se sentir digno, de você poder entrar num shopping, de você poder entrar numa sala de cinema, de sentar naquela cadeira toda chique. É muito essa realidade aí, ela é muito cruel, assim, nesse aspecto, né? De como a gente vive no nosso dia a dia. Já que a gente está falando disso, quanto custa para eu ir no cinema? A não ser que eu seja ouvinte embora e vou estar concorrendo aí ao ingresso. A gente vai fazer alguma promoção na nossa página, facebook.com/programa Simbora. A gente vai ver como fazer. E a gente faz, eu vou sortear, você faz uma promoção, Alexandre, a gente sorteia um ingresso gratuito aí. A pessoa pode escolher, tá, o filme que ela quer assistir nesse final de semana. Legal. E aí a gente também pode fazer uma promoção para ser bem democrático aí com os ouvintes. Pra gente acessar, pra eles... A gente faz um desconto também promocional aí. Opa. O ingresso pra vocês, então, a gente fez um ingresso que fosse bacana, assim, né? Tanto pra gente cobrir os custos de produção, de ação, quanto pra ser bom pra quem vai. A gente tá cobrando R$50 por carro. 50 por carro. E no carro pode ir quantas pessoas quiserem, né? Então, o que a gente recomenda no carro normal, o bom é 4 pessoas, porque 5 com criança é ok. Agora, 5 adultos, vai ficar aqueles 3 atrás que vão ficar batendo a cabeça ali, um do outro pra tentar ver, né? Agora, 4 é de bom, faz 2 ali, né? Na frente, 2 e a criança, 5 pessoas é perfeito. Dá R$10 por cabeça. Realmente que é barato. um preço legal, né? Então, a gente fez isso. E aí, a gente pode fazer uma promoção aqui com vocês também de 30% de desconto, ó. Eita, olha, vocês opa. irem mesmo. A gente quer o acesso, quer que as pessoas possam ir, quer que as pessoas possam experimentar aí o cinema, o Cine Autorama. Então, falou que é ouvinte do Simbora, tem 30% de desconto? A gente vai... Faz assim, na hora que for comprar... A gente, então, tudo a tecnologia, a pessoa, ela compra... Como é que ela faz pra comprar? Ela entra no site, tem um site que... Ela vai entrar no nosso site, cineautorama.com.br, vai escolher o filme que ela quer ver, e ela vai ser redirecionada pro site Eventbrite, que é um site de compra de ingresso online. Tá. Então lá, ela vai colocar no cupom de desconto para os ouvintes, como é o final de semana do filme Moana, ela vai escrever, ó, vou contar, hein, pra vocês. Não contei pra ninguém. Coloca Moana no cupom de desconto, no promocional.
esse vai ser o nosso código aí, Moana. Aí a pessoa escreve cupom de desconto Moana, ela vai ter automaticamente 30%. Então de 50 vai ficar por 35. Opa, tá aí, olha só. Pessoal da Rádio Conectados agora em peso. Vai faltar lugar lá no Shopping Continental. Que bom, obrigado, valeu, agradecemos. Até o André tá pensando já em assistir Moana. Moana, André, que você falou, né, que você quer assistir? Só uma informação, as pessoas falam sempre shopping fica em Osasco, mas é em São Paulo, na fronteira com Osasco. É porque é bem na, mas é na em rua, São Paulo, é. Assim, é na divisa. O lado do divisa estacionamento com que a São gente Paulo. tá é São Paulo ainda. Porque olha só aqui, como é a divisa, o Shopping Continental, ele fica, a sede em Osasco, mas eu tô bem na divisa, então o nosso lado é São Paulo, mas é bem na divisa ali da Vila Iara com Butantã. Então tá bem na divisa Jaguaré, ali, né? entre São Paulo e Osasco, mas é pertinho, né? De final de semana ainda com feriado prolongado, facinho de ir, vai ser tranquilo ir. A escolha dos filmes, Cíntia, como que vocês fazem pra... A escolha do filme, quem assina aí essa curadoria é o Marco, né? Que é o meu sócio, junto com o Shopping Continental e as pessoas. A gente abriu perguntas mesmo no nosso Facebook, com os nossos curtidores aí, o que eles queriam assistir. Então, como a ideia são filmes que não estão mais nos cinemas, você não, por exemplo, hoje você tem cartaz, Blade Runner, né? Você não vai ter o Blade Runner lá com a gente. Mas a gente vai passar Mad Max, por exemplo, né? Nesse tema das ficções científicas e afins. Então, um filme que já entrou em cartaz, então a gente colocou lá. E também a gente está experienciando uns outros filmes também. A gente vai, em novembro, no dia 25, 26, vai ter... Deixa eu ver a data exata. Vai ter uma sessão da meia-noite também, para quem gosta de filme de terror. Muito legal. Hora do Pesadelo. Então, foi uma ação compartilhada aí, ó. Que no dia... Quer ver, ó? No dia 25 a gente vai passar o Mágico de Oz. Que bacana, né? O Rei Leão também, pros filhos lá irem... Vamos voltar a essa aí do Mágico de Oz que você tá falando? Parece que tem uma opção de você pode escolher o áudio. Ou o original do filme, ou com a trilha sonora de um álbum do Pink Floyd. O The Dark Side of the Moon. Como que é isso, menina? Vocês já ouviram Eu fiquei interessado agora. Vocês já ouviram falar aí dessa história que você pega a trilha do Dark Side of the Moon, ele acompanha o Mágico de Oz, o filme. Sim. É igual aquela história do... Tem as histórias, né? Dos filmes que sincronizam e tal. Que se ouve de cabeça de trás pra frente. Tem né? Do filme da Xuxa lá, enfim. Mas não é esse o caso. É da trilha sonora do Pink Floyd mesmo. Então ele sincroniza... As músicas, elas são sincronizadas com o filme. É super legal. Então, pra quem não viu ainda, é legal de ver. Você que é fã de Pink Floyd, esse vai ser no dia 25, se não me engano, de novembro. Eu vou passar daqui a pouco um pouquinho da programação legal. nos próximos dias para o pessoal do ouvinte aqui poder acompanhar. Sabe o que as pessoas curtem muito, que eu percebi? É essa coisa de sair em família, buscar um programa diferente. A alegria das pessoas... foi muito bacana de observar assim, as pessoas saíam dos carros, passeavam pelo estacionamento, viam os outros carros, andavam de mãos dadas, pais abraçados e com os filhos. É muito bacana ver, porque hoje é tudo muito automático, você chega em casa, vê a televisão, e esse tipo de programa as pessoas têm necessidade de que eles aconteçam. Isso é gostoso. Passei em família. E ainda como vocês estavam falando, que às vezes tem uns carros antigos que você pode tirar foto. Tem... A Cíntia acho que comentou alguma coisa. Cada sessão tem um food truck diferente, é isso? Exatamente. Cada sessão tem um food truck diferente. E como tem o pessoal dos carros antigos do motoclube, não. Como é que é? Clube de carros antigos, né? Que eles sempre vão com os carros antigos, então dá pra fazer uma foto lá com eles. E tem essa ideia do food truck, então a gente vai ter esse food truck vegano aí pra ter uma opção de hambúrguer, mas um hambúrguer, por que não hambúrguer de lentilha, de grão de bico? Pra gente ter compaixão, né, com os seres do nosso planeta, né? Que é uma coisa que... E aí é uma bandeira minha, eu como ativista ambiental aí, a minha bandeira eu levo... A gente fala aí, a gente fala dessa nossa relação com o planeta. Então, como é que a gente se relaciona com os outros seres do planeta, né? Lá em casa, por exemplo, eu não mato barata.
ela é um ser vivo desse planeta. Pra que eu vou matar a bicha, coitada? Juro, técnica aqui. Entrou, tem uma barata numa sala, no banheiro. Você olha pra barata e fala, barata, você pode, por gentileza, sair daqui, que seu lugar não é esse? Você sai, conta até 10. Quando você volta, ela não mais está lá, ela não tá mais lá. É fato, isso acontece comigo. Então, respeitar os seres que habitam esse planeta. Vocês estão vendo, a Cíntia é o maior barato. Então essa é a ideia, né? E aí por isso que a gente fala Porque o pessoal fala assim, esse negócio de carne, né? Que a pessoa tá tão viciada nessa história das carnes. Tô aqui com um gaúcho aqui do meu lado, inclusive. Mas é que é tão louco isso, porque a gente às vezes, né? Porque a gente tá... É cultural, né? A alimentação é cultural, né? Então, se a gente começa a repensar nossa relação com o alimento, com os animais... Então, por exemplo, tem muitas opções bem legais e que, no final das contas, elas são bem mais nutritivas e mais interessantes, né? Para todo o ecossistema. Então... a gente quer propor isso para as pessoas também, né? Então, vamos, porque o cinema drive-in também remete àquela coisa mais americana também, né? Dos anos 50, 60, do hambúrguer com milkshake. Mas por que você não pode, então, comer um hambúrguer, sim, mas de lentilha com milkshake de leite de amêndoa, por exemplo, né? Rever as coisas. Topa, Ayrton? No mínimo, é uma opção diferente para que você conheça... tanto como uma proposta filosófica, quanto de saúde, quanto de sabor. O que custa você, numa das ocasiões, você experimentar outros tipos de sanduíches? É muito legal. Claro que eu vou experimentar todos, o que não significa que eu deixarei de ser carnívoro, mas sim, acho que é uma proposta super interessante e todos deveríamos ser vegetarianos. O ideal seria mesmo. Sim. O planeta agradeceria, né? Especialmente quando se vê tantos filmes, tantos vídeos que mostram o modo como os animais são não apenas, entre aspas, apenas mortos, mas como são criados e como sofrem durante toda a vida, né? Então é um tema bacana para se explorar. Não, e aí, só para fazer só uma consideração, né, duas. Além da exploração animal, que a gente fala da carne, mas não só a carne, o leite e o queijo, né? A vaca leiteira, como ela é criada... Ela é criada para ficar dando leite. Deixa o bezerro do lado dela só para ela ficar produzindo leite. Botam umas máquinas na teta da vaca e puxando leite dia e noite, assim. É de uma crueldade que é diferente se você vai lá, tem sua vaquinha, tira o leite. É uma história. Agora, o sistema da industrialização de muita gente é uma loucura. E, por fim, a liberação de gás carbônico na atmosfera, né? Das flatulências. Dos gados, né? Que você tem e também... O desmatamento. E o desmatamento, né? Que aí, hoje em dia, a Amazônia está sendo desmatada para plantar. A gente fala que estão plantando vaca, né? Gado lá na Amazônia. E tá rolando desertificação da Amazônia, enfim. Então, é uma questão de se pensar. Agora, você tem sua vaquinha ali, criou, matou, comeu, com todo respeito. Acho que é diferente do processo que a gente tem hoje, né? Que é meio sem noção. Agora, deixando claro que as sessões são abertas, receptivas a todos os tipos de público, né? Que existe essa questão que permeia as atividades que a Cíntia promove, mas assim, os filmes são para todos os tipos de pessoas que se alimentam de todas as formas. Até para quem tem flatulência. Sim, inclusive. Todos temos, né? Para quem tem, não, todos, né? Enfim, mas Já que a gente está falando desse lado da ativista ambiental da Cíntia, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui, Cíntia, no seu breve perfil aqui que o Ayrton me passou, que atualmente você é presidenta da Associação Cultural Simbora! E é integrante fundadora da Rede de Cinemas Itinerantes da América Latina, uma rede que agrega representantes de diversos projetos de cinema itinerante da América Latina. Quanto tempo existe essa Associação Cultural Simbora? É assim, a Simbora a gente fundou ela a Brazuca é de 2002, deixa eu fazer as contas, peraí. 2005, vai fazer 2005. A gente vai fazer uns 12 anos já de Simbora. 12 anos? Tem mais tempo que o nosso programa. Aquele processo vendo? Lá, André, vamos esquecer. Eu que vou ter que processar vocês, então. Vamos deixar pra lá. O Simbora, o nome Simbora foi influenciado pelo Tim Maia. Não sei vocês. O nosso Simbora foi influenciado por um amigo nosso baiano. A gente tinha a primeira reunião do nosso coletivo, pensando nessa história do cinema, né, da democratização. E aí a Simbora, ela nasceu com esse aspecto também da gente externalizar, na verdade, no sentido de sair pro exterior do Brasil para fazer algumas atividades com o cinema brasileiro e tal.
E a gente tava nessa primeira reunião falando, nossa, mas qual que é o nome, né? Porque o Brazuca já tem essa história. No exterior, muito brasileiro é conhecido como Brazuca, né? Então o Brazuca, ele tem essa referência da brasilidade. Então aí a gente, né, a Brazuca já tinha isso em nome. E aí a gente falou, nossa, como é que essa ONG pode ter essa coisa do que a gente falou, a gente quer que as coisas aconteçam, né, na ONG, pra gente era muito importante que acontecesse, que tivesse sonoridade, que fosse... Aí um amigo nosso baiano falou, rapaz, simbora! Eu falei, simbora mesmo, né? Aí foi o simbora. Aí pegou, tá? E mais uma co-irmã aqui. Já que a gente tá passando por você, passando a limpo a Cíntia, a gente tá falando da Brazuca, mas o que seria de fato a Brazuca? Então vamos lá. A Brazuca Produções, né, é uma produtora de projetos voltados à difusão do cinema brasileiro. Então a Brazuca surge há 15 anos atrás. Fundei eu com mais 2 amigas da faculdade, na época eu estava na faculdade, acabando meu curso de comunicação social. E aí, nessa época, a gente é contemporânea à Cidade de Deus, ali, 2002. E nesse momento, a gente viu que o cinema brasileiro, ele estava criando novas produções, trazendo novos temas à fronte da sociedade. Só que as pessoas, ainda no final da década de 90, tinham uma referência de cinema brasileiro muito voltado à pornochanchada e muito voltada à qualidade do áudio não é boa. Não sei se vocês lembram disso, né? Alguns talvez lembrem, outros não, mas que o sync do áudio nunca ficava bom, ficava torto, assim, torto não, né? Primeiro o cara falava, depois vinha o áudio. Então tinha uma referência de cinema brasileiro que... com as novas produções, depois, né, da Carlota Joaquim em 95, que é quando você tem que é conhecido, né, hoje como esse movimento da retomada do cinema brasileiro, depois que, né, na década de 90 acaba a Embrafilme, você tem todo um processo histórico ali, e depois você tem essa retomada, esse reflorescimento, o cinema brasileiro começa a ter outra cara, e a gente identificou na faculdade que era importante fazer com que esse filme brasileiro, além dele ser visto... por aquelas pessoas que já assistiam filme brasileiro, também ser visto por aquelas pessoas que não tinham condições de vê-lo, né? E aí a gente participou de cineclube, na época a gente pegava a tela, a Kombi da faculdade, ia para as comunidades, para as favelas, para um monte de região de São Paulo, fazer sessão nas periferias, né? Nas comunidades todas ali, junto com o pessoal de movimento de moradia popular. A ideia era ir mesmo para onde as pessoas estavam e a gente fazer cinema e conversar com as pessoas e tudo. E junto com isso também a gente começou a fazer lançamentos dos filmes que estreavam em salas de cinema. Então a gente trabalhou nos filmes como Janela da Alma, que é um documentário lindo, 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 que fala sobre a questão da visão, para quem não viu, recomendo. A gente trabalhou com filmes como Prisioneiro da Grade de Ferro, enfim, e nesse período a gente trabalhou com mais de 100 filmes que foram lançados no Brasil, com foco onde? Fazendo com que esse filme brasileiro, como ele entrava no cinema, e hoje é um problema até hoje, isso na verdade, tem muito filme que entra em cartaz, só que ele fica uma semana em cartaz e já sai. Por quê? Porque as pessoas nem sabem que o filme entrou, segundo que o filme não tem dinheiro para se divulgar. Então, o que acontece? Hoje, pra vocês terem noção, também falando em dados, que eu acho que é legal compartilhar. Isso é bacana. Assim, menos de 10% dos municípios brasileiros têm salas de cinema. Nossa. Que é um número bem alto, assim, porque, imagina. E a gente tá falando, além disso, de um outro problema, que é a exclusão cinematográfica dentro de cidades grandes também. Porque São Paulo, por exemplo, é uma das cidades que tem o maior número de salas de cinema por habitante no Brasil, né? E, inclusive... ela tem uma quantidade ok de salas, só que elas estão concentradas em regiões de alto índice de desenvolvimento humano, né? Então, as periferias não têm acesso a essas salas convencionais, né? Sim. Então, tem isso. E outro dado importante também que eu compartilho com vocês é que, por exemplo, o ano passado foram lançados cerca de 130 filmes brasileiros. Desses filmes, quantos que a gente ouviu falar e quantos que você assistiu no cinema? É muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. 10, a gente pode contar 10 aqui na mão, né? Que a gente vai ouvir. Por que isso? E esses outros 120? Ninguém sabe. Ele entrou, ficou uma semana em cartaz, só às vezes em São Paulo, ou só no Rio. Não consegue circular pelo Brasil. E depois, o que acontece? Nada, fica lá guardado. E a gente trabalha com essa hipótese, que o cinema... Na verdade, assim, o filme só vira cinema quando ele é visto.
enquanto ele não é visto, ele tá ali, ele não é uma obra de arte, né? E a Brazuca, desculpa te cortar, faz alguns projetos bem interessantes. Tem o Cine Autorama. Sim. Conta um pouco sobre os projetos que são realizados. E aí, dentro dessa ideia que o filme só vira cinema quando ele é visto, né? Quer dizer, o receptor, ele é fundamental para a obra de arte acontecer. A gente desenvolve projetos. Então, um deles que eu vim falar hoje é o Cine Autorama, que tem essa pegada, né? Do carro, do drive-in, do retomado dos anos 50, que é um projeto. Outro projeto que a gente desenvolve lá é o Cine Solar, que é um cinema movido à energia solar. Que a ideia do Cine Solar é ter é uma van equipada com os equipamentos fotovoltaicos de captação de energia. Na van a gente leva também cadeira, projetor, tela e a gente transforma qualquer lugar numa sala de cinema movido à energia solar. É uma mistura daquele filme Bye Bye Brasil com o Cinema Paradiso. É lindo quando tiram tudo de dentro, montam numa praça e fazem a projeção. E nesses, eles geralmente levam até uma oficina antes dos eventos para que as crianças aprendam a fazer filmes. Daí, à noite, você vê o filme principal, curtas-metragens que falam de sustentabilidade e o filme que o seu filho fez no período da tarde ou da manhã. Você que nunca foi ao cinema antes, vê o filme feito pelo seu filho. É muito bacana. E, às vezes, levam até pipoca para que a pessoa tenha uma experiência total de como é ir ao cinema. E nesse caso, esse projeto, ele tem bem um cunho sociocultural, né? Então, até a pipoca é de graça, quando a gente, né? A ideia é que tudo seja tudo de graça e que até para trabalhar a autoestima, para trabalhar também, e o tema da energia solar pra gente é muito importante, então, na parte de trás do carro, a gente tira a cadeira, o projetor, a tela, e a gente tem uma sala de aula onde a gente mostra de uma maneira lúdica como a luz do sol vira energia solar, e as oficinas na parte educacional, né, a gente tem muito essa característica de ser um projeto socioeducativo, cultural, ambiental, mas enfim, a gente transversaliza esses temas. E aí, essa parte educacional pra gente é importante, né? Dessas oficinas. E aí é lindo, assim, você vê essas crianças todas no final, assim, elas chegando e falando: tia, hoje foi o melhor dia da minha vida, né? Porque, eu nunca vi uma coisa tão legal, que bom. E é louco, porque a gente viaja o Brasil inteiro em regiões muito longe, assim, Nordeste, no Norte. E longe eu falo, longe depende do referencial. Sim. Longe pra quem? Mas aí eles vêm, né, falando: nossa, mas você veio até aqui. Eu falei: imagina, não é eu que vim até aqui, você que me recebeu aqui. Uma outra questão, sempre que eu vejo as entrevistas feitas em televisões, rádios, você escuta tanta criança falando tão bem, com tanto conteúdo, que é inevitável que você pense como as pessoas deveriam ter oportunidades em nosso país. Quanta gente brilhante que só precisa de um apoio, de uma chance para descobrir o que ela gosta e qual é o potencial dela. A gente vê a gente está sendo muito, muito feliz de poder viajar o Brasil inteiro e ver muitas realidades aí. E realmente a sensação é essa, porque tem muitos gênios, tem muita criança maravilhosa aí nesse Brasil e que Deus ilumine os futuros delas, porque o poder público tá em fiasco, os pais, coitados. E a gente também, daqui a pouco eu tô levando um monte com a gente lá. Falei: gente, vamos fazer alguma coisa, porque... Mas e o Cine B, Cíntia? E tem também o Cine B, que tem essa proposta de atuar aqui em São Paulo, nas periferias. Cine B, que a gente fala de brasileiro, B do lado B, das coisas, B também dos bancários, que é um projeto em parceria com o Sindicato dos Bancários de São Paulo, dentro dessa ideia do Sindicato Cidadão, porque a ideia do movimento sindical também, que acho que é importante a gente falar, que eles não pensam só no bancário, né, na categoria. A ideia, eles falam assim: tudo bem, se o bancário conseguiu aumento, tá tudo bem. Só que a hora que ele sai para trabalhar na casa dele e pega o carro dele, ele tá numa sociedade. E se a sociedade não mudar junto, não adianta você ter o seu salário, você vai o quê? Querer ficar vivendo no carro blindado, fingindo que você não tá vendo o cara te pedindo esmola na rua, um monte de criança sem condição, né? E aí você fica brincando com o seu pet, com o seu cachorrinho lá, doa cachorrinho, gatinho, e um monte de criança passando fome na tua cara, né? Então você pode ficar, de fato, fazendo que tá tudo bem, mas você pode olhar à sua volta. Então, a ideia é fazer com que o sindicato ele tenha esse papel de fato, de ir pra comunidade, de olhar, e aí e é bem legal esse projeto, eu gosto bastante, porque a gente tem a gente vai junto com lideranças e movimentos comunitários que já atuam nas regiões. Então a gente entra como mais um evento de discussão e de mobilização, porque hoje os movimentos populares também, eles estão um pouco
Eles estão assim, ninguém acredita mais em nada. Não movimentos populares, todas as pessoas, né? Falo em política, de uma maneira geral, e não estou falando da política partidária, mas do se movimentar politicamente como grupo de organização, ninguém acredita mais em nada. Todo mundo acha que vai ter alguma coisa no meio, corrupção, o que você quer por fim de tudo. Mas se a gente não conseguir se organizar como sociedade com pequenos grupos, trazer discussões, olha, o que eu quero melhorar. Mesmo o caso aqui, né, de vocês mesmo, de ser uma entidade filantrópica que está há mais de 100 anos, né, aqui na região. Imagina o papel de vocês no bairro do Ipiranga, nesse tempo todo, né? E uma coisa bacana também é ver como ainda existe gente engajada. Então, por exemplo, você vê tantos diretores que lançam os seus filmes no CineB. Você vê também tantos patrocinadores que apoiam os projetos da Brazuca, sabe? Que merecem todos os méritos por perceberem que você pode ser uma grande empresa pensando no mercado e tem que ter uma consciência social. Né? Eu acho importante, não sei se pode citar os patrocinadores. Vamos, no próximo bloco, a gente pode falar, claro, porque se eles ajudam vocês a ajudar, tem que ser falado mesmo e reverenciado. A gente vai fazer mais um bloco musical aqui, pra Cíntia poder tomar uma água, e a gente volta já com mais Cine Autorama e também vamos falar mais desses projetos fantásticos aí. A gente já tá reservando para 2018 uma pauta só sobre o Cine Solar, tá bom? Legal. E agora esse Cine B também me interessou. É bem bacana, viu? bem bacana. Simbora ouvir música, a gente já volta aqui com ela, a Cíntia, o Ayrton, Cine Autorama, o André, eu e todo mundo fazer o Simbora bonito aqui pra você. A maior web rádio do Brasil, levando cultura, entretenimento e informação do Ipiranga para o mundo. Rádio Conectados, o mundo inteiro está ouvindo. Áudio 100% em HD. Apoio Nescafé, QR Code Generator, Texop Brasil, Google Brasil, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, camiseta feita de pet, vista essa ideia, Music Master, InfoRec, Info Áudio 9, Informa, automação de emissoras, CC Telecom, Prestexto Comunicação, MGE Broadcast, Vibração e BR Logic, a plataforma completa para sua web rádio. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta está conectado. Venha você também. Rádio Conectados. A FUNSAI conectada com você. Estamos de volta aqui com Simbora na Rádio Conectados, falando sobre o Cine Autorama. Cíntia, a escolha dos filmes, vocês já falaram, os filmes têm uma classificação, normalmente livre, 12, 14 anos. Vocês conseguem ter esse controle do público? Sim, porque tem a classificação indicativa, né? Sim. E a classificação indicativa também, se o pai pode se responsabilizar, né? Na entrada. E aí, se ele se responsabiliza, ele assina um termo. Não tem nenhum e problema. conforme as pessoas vão entrando, né, no carro, elas estão, a gente vê lá em quem tá dentro, né? Então a gente vai. A pessoa chega com o carro, então a dinâmica, né? A pessoa chega, é um estacionamento do shopping, ela entra, aí a gente faz uma filinha. Na entrada a gente ou pega o QR Code do convite, se ela imprimiu, ou está no celular dela, né? A gente faz a leitura do QR Code e entrega, passa as informações, né, do rádio que ela tem que sintonizar e tudo. Então a gente entrega uma pesquisa também para as pessoas que a gente pede para que elas preencham, para a gente poder melhorar a nossa qualidade até de atividade e o que elas acharam do projeto. E aí elas entram para assistir, né? Então a gente conversa com todo mundo. E como que é o retorno dessa pesquisa? O retorno é bem bacana, né? A gente pede informações do tipo... o que elas acharam do projeto, que filmes que elas gostariam de assistir, se elas têm sugestões de melhorias e o que elas acharam de mais legal, se elas indicariam para as pessoas, né? Então a gente tem tido um retorno bem positivo, as pessoas têm gostado. O principal motivo de ter gostado, de fato, elas falam muito desse reviver, né? Uma experiência que elas viram nos filmes ou que os pais contaram. Tem muita gente jovem com os filhos também, né? Sim. Então, que é um pouco isso, a gente que viu no cinema e a gente tá vivendo isso aqui, então tem essa ideia. E quando você chega, tem um pórtico de entrada assim grande, escrito Cine Autorama, inflável. Então a gente quer trazer criar mesmo um espaço ali, né, pessoal? Tô entrando, né, um portal ali de entrada, né? Tem toda uma atmosfera, né? Hoje, pelo menos aqui no Brasil, esse nome, né, o drive-in,
ele é relacionado hoje a motel. Sim. Né? Como que vocês fizeram para... Se é que conseguiram desvencilhar isso, esse nome? A gente até falava disso, né, Alexandre? Porque quando a gente começou a pensar esse projeto, a gente ficou muito preocupado por causa de, exatamente, quando você teve a sucatização, assim, nos cinemas drive-ins aqui em São Paulo, no Brasil, acabou virando esse lugar, né, do sexo, assim, de motel. E aí a gente falou, putz, como é que a gente vai reviver isso? Mas pensando no aspecto cultural, né, o aspecto do assistir cinema dentro de um carro. Então, a gente, por isso o nome, né, o Cine Autorama, e a gente tem toda uma identidade visual que é pra ficar claro, essa coisa dos anos 50, dos anos 60. Então, assim, a gente tem tido uma boa repercussão com relação a isso, mas a gente toma cuidado para deixar bem claro que, assim, é um cinema, as pessoas vão assistir filme, mas tem sido bem legal. Quem tem ido com esse espírito mesmo, nos anos 50, 60. E quando você vê casais namorando, o namorar é estar abraçadinho vendo um filme, você vê muitas famílias, muito grupo de amigos, você não tem casos lá de pessoas que vão ir com outras intenções, porque a própria atmosfera deixa claro o que é o projeto e é tudo muito tranquilo, muito bonito e até romântico no bom sentido quando porque é para quem busca romantismo, para quem busca família, para quem quer um programa legal. Sim. É um casal que vai no Cine Autorama, nada impede que depois vá em algum outro local, né? Aí fica à vontade, aí, né? Vamos passar aqui rapidinho. Dia 4 de novembro, como ela já falou, próximo sábado, dia 4. Isso, sábado, dia 4, Eduardo Mãos de Tesoura e depois Logan. Aí no dia 5 tem Moana, O Mar de Aventuras e Mad Max, Estrada da Fúria. Depois o que eu tenho aqui seria no dia 25 de novembro. Isso. Os Garotos Perdidos e O Mágico de Oz, esse que você pode escolher daí, o original, ou com a trilha da sincronia do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Isso. Dia 26, o Rei Leão, esse é um clássico. E Jumanji, também muito legal. Esse é bem para a família mesmo. Depois eu tenho aqui, dia 9 de dezembro, mostra especial Noite do Terror. Os fantasmas se divertem, fantástico. Tem Pânico. Depois, meia-noite 15, do dia 10 já, né? A Hora do Pesadelo. E no dia 10 de dezembro, Monstros S.A. Essa é a programação que a gente tem aqui desse ano ainda. Exatamente. É uma programação... São bem filmes bacana. assim que marcam, né? Se o Drive-In marca a época, esses filmes que vocês escolheram também marcam. Sim. Né? E Muito esses bacana. filmes, igual eu falei, eles foram selecionados, né? Também as pessoas participaram da seleção. Então era nessa ideia de que filme você quer assistir e indo também nessa ideia do VOD também, né? Nas demandas, o espectador de fato ser ouvido. E aí a gente tem uma expectativa para essas sessões um pouco mais diferentes, né? Essa da meia-noite 15 aí, da Hora do Pesadelo, do sábado para domingo. Vamos ver como é que vai ser, né? Se o pessoal vai gostar, que é legal, né? Meia-noite, filme de terror, enfim. Então a gente tem essa ideia. E aí eu queria até falar aqui, Alexandre, que, enfim, as pessoas chegam, elas sempre chegam um pouquinho antes. E enquanto elas chegam, a gente tem um DJ residente, que foi ele que inclusive fez essa seleção que vocês estão ouvindo agora, que é o Pio. O Pio, ele é o nosso coordenador aí de projeção e ele também é o nosso DJ. Então, ele é DJ também, em festas e tudo, e com a gente ele cuida da nossa trilha sonora. Então, quando você chega para o Cine Autorama, chegou um pouquinho antes, você sintoniza na nossa rádio e vai ter a nossa programação musical aí do DJ Pio. Outra informação importante, se a pessoa vai a pé, que a gente está falando do preço com o carro, né? Sim. Que é R$50, quantos malucos quiserem entrar dentro, vai. Se a pessoa está a pé ou de bicicleta... Aí ela paga por pessoa. Por pessoa. Que aí o valor por pessoa é 35. 35. Tem meia entrada? R$17,50 se for meia entrada. Tem meia entrada Isso, também. R$17,50 meia entrada. Como um cinema convencional. E o DJ Pio, ele tem uma programação também que toca antes do evento, o Rockerama, é isso? Exatamente. Antes do evento e a hora que acaba também, né? Entre esse intervalo aí de uma sessão para outra, a gente tem uma boa programação musical aí. Quem vai na primeira sessão, respeita, depois acabou, Sim, vai embora logo? Tranquilamente. Aí a gente prepara, né? A gente finaliza, a gente então fala na rádio, agradece a presença de todos e agora a gente só seguir a orientação dos nossos condutores aí, que a gente tem uma equipe que fica de apoio, né? Pra estacionar e depois pra sair é super tranquilo. Você consegue ir em todas as sessões, Cíntia?
Eu fui, né, aqui em São Paulo, nessa agora eu não fui no sábado, na primeira eu não tava, que eu tava acompanhando outro projeto nosso, que é o Cine Solar, que o Cine Solar é o projeto que eu coordeno diretamente. Em quantas cidades você esteve este ano, Cíntia? Quantas? Não sei, acho que, no mínimo, umas 80 cidades. Além dos Brasil, eventos, tem a preparação, que ela não vai sempre, porque também tem uma equipe grande e super competente. Impressionante, porque é quase tudo de van. Tem, claro, alguns você vai de avião, tá, mas a maioria você vai na van. Porque esse ano a gente tem... Inclusive, no lançamento do Cine Autorama, eu não tava porque eu tava viajando em outra cidade, tava acompanhando alguma coisa do Cine Solar, mas a gente se divide lá. Quem está em todas do Cine Autorama está em todas é o Marco, né? O Marco vai em todas mesmo. E aí do Cine Autorama eu tô em algumas. No Cine Solar também eu não tô em todas, porque a gente, infelizmente, eu ainda tô... Um corpo ocupa um espaço, né? Não conseguimos dividir ainda. Mas esse ano foram pelo menos 80 cidades, entre todas as regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Aí viajei bastante. Olha, mulher viajada, hein? Algumas curiosidades que a gente tem aqui do Cine Autorama. Foram realizadas 2 sessões voltadas a fanáticos por carros antigos. Sim. Nesses eventos foi exibido o documentário Nuts, Loucos por Carros, de Dino Dragoni. Uma mulher foi de van com os pais mais velhinhos e os 3 filhos e seu marido foram de carro, para todos terem a oportunidade de ver o filme. Ela abraçou a produção do Cine Autorama e falou que realizou um sonho. Isso foi lá em Hortolândia, São Paulo. É gostoso, né? Você conhecer gente que gosta, que abraça o projeto de vocês, né? Isso eu acho que não deve ter preço. Então, isso você pega, né, você vai ver as histórias do Cine Autorama, é isso que nos motiva, né, inclusive lembrei que eu ia falar no bloco anterior agora, que assim, os nossos patrocinadores, né, graças ao universo aí, a Deus, a gente tem, graças a gente, né, graças a tudo aí, a gente tem conseguido muitos apoiadores, né, e patrocinadores dos nossos projetos. Só que eu falo para os nossos patrocinadores já, né, falo, gente, agradeço por vocês terem estão nos financiando, mas você sabe que eu não trabalho para você, né, vocês vão me desculpar, mas eu trabalho para Dona Maria, para o seu José, para o seu Antônio, é para essas pessoas que eu trabalho, assim, que legal que você pôde investir, que você está investindo com o seu dinheiro no nosso projeto, mas você sabe que é isso, assim, né, o meu trabalho é para aquele senhorzinho, para aquela criança, para o André, para essas pessoas, né, por isso que a gente... E quais são os nossos patrocinadores? Manda bala. Então, a gente tem hoje alguns apoiadores, patrocinadores. Então, a gente está com a CPFL Energia, que é a companhia de energia aqui, né, do interior de São Paulo, do litoral também. Eles não estão na cidade aqui exatamente, né, mas estão aqui no interior. RGE Sul também, que é um grupo de energia da CPFL, junto com o Instituto CPFL, que eu deixo aqui a minha admiração à marca deles, até por conta que eu já era fã por conta do Café Filosófico, né, que já está há anos aí na TV Cultura, então, pensando, o Instituto CPFL tem muito essa preocupação com essa difusão de conhecimentos, né, não superficiais, de pensar essa cultura que te leva para outros caminhos, então, pra gente estar com a CPFL é muito especial, assim, a gente que é fã deles, né. Outro parceiro super importante também conosco é a Votorantim, inclusive eles falam, né, que a vida é feita para durar, indo na contramão, né, das obsolescências aí programadas, a ideia é que a gente possa fazendo uma ação mesmo que dure, que funcione. Outra empresa que a gente teve com eles o ano passado é o Google, que eu vi que vocês estão também, né, que tem o apoio aí com vocês. O Google nos patrocinou num circuito pelo Brasil. A gente foi em várias regiões, aí foi lá que a gente teve a oportunidade de ir para o Brasil e para a Prefeitura do Piauí, onde o Ayrton falou, né, que é uma cidade que tem luz elétrica. A gente também, enfim, tem apoio aqui, né, no Cine Autorama do Shopping Continental, que o Shopping Continental é nosso parceiro na realização desse circuito. Da Cicis Brasil, que é nossa apoiadora de placas fotovoltaicas, né, dessa tecnologia solar, também apoia o Cine Autorama. A Mercedes-Benz também, que está com a gente aí, no Cine Solar, né, por causa dos veículos, dos carros que nos acompanham na viagem. A Genzyme, que também esse ano teve com a gente patrocinando o circuito. Enfim,
Acho que tem a Ecoar, é importante, a gente faz a compensação de carbono, então toda a sessão que a gente realiza, a gente planta uma árvore, né? A gente tenta minimamente reduzir os nossos impactos aí com relação à emissão do gás carbônico. E a gente tem parceria também aí nessa nossa... com algumas entidades, alguma instituição. A gente tem parceria com a UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, com a USP também, com o Instituto Ideal, que é um instituto que difunde a energia solar. E nas cidades, você tem Importante. muitos apoiadores, você faz com que as próprias cidades, as comunidades se engajem sempre no projeto. Sim, sempre as prefeituras locais por onde a gente passou são nossos apoiadores, né, nas atividades, assim, que pra gente é bem importante, até porque a atividade, ela depende muito, né, por exemplo, o Cine Autorama, que circulou aí, foram mais de 30 cidades, né, esse ano, essas cidades, para que a ação dê muito certo na região, e lembrando que o Cine Autorama, aqui, nessa nossa versão que eu tô falando do Shopping Continental, ele é pago. Mas essa circulação que a gente teve foi de graça para as pessoas, né? Porque a gente teve o patrocínio da CPFL e da RGE, que nos permitiu que o ingresso a pessoa não paga, ela é de graça. Ela ia de graça, ela só tinha que se cadastrar no site. Então era um sucesso e as cidades participaram também ativamente, né? Que a gente faz essas parcerias locais com os municípios, as prefeituras, que a gente fala dessa trindade aí, né? Que é a gente como produtora cultural proponente, a empresa como patrocinadora e o poder público, né? Vou falar uma coisa que eu acho interessante, mudando de assunto. Opa. Né? Eu estou do lado da Cíntia aqui, observando como você tem que ser coerente nas suas ações, aquilo que você diz, aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Isso é perigoso, hein? Isso Cíntia, é uma coisa a mais que a gente... A Cíntia faz algo que eu acho muito bacana, assim. Eu sempre sou um homem de 55 anos, copio, release, imprimo papel, e a Cíntia, ela fica olhando para o celular, porque é uma jovem, então assim, tudo está escrito tudo no anotado celular, ali. ela não está... Ela não tá teclando com ninguém. Ela não está tá gastando papel, ela não está... Esconde os papéis aí, André. Não está prejudicando a Parabéns. natureza, o meio ambiente. Então, acho muito legal. Eu ainda não sei fazer isso. Eu tenho o papel, eu fico riscando, mas eu acho muito bacana e é um bom exemplo. Nós antigos temos esse hábito. Não, a gente vai pra reunião, vou pra reunião, eu tenho um relatório que eu levo só pra mostrar, e a pessoa pode ficar comigo, eu falo, olha, não dá, porque esse aqui é só pra mostrar, depois eu mando em PDF. Sabe por quê? Eu dou o relatório pro cara, ele nem vai. Ele vai fazer o quê? Não cabe no lugar. A gente tá no momento que, exatamente, é QR Code, pra que eu vou ficar imprimindo lá convite que eu compro? Tá aqui, cheguei com meu celular, pá... Né? Que é isso, tá aqui, ó, a gente tá ao vivo aqui, é uma rádio, tá na web rádio, as pessoas nos veem, nos escutam, são outros conceitos, né? Então... É diferente. É. A Karina Bárbara, nossa colega aqui da rádio também, que apresenta o MPB do começo ao fim, todas segundas e quintas, às 9 da manhã, ela manda mensagem aqui. Alexandre e a todos, bom dia, excelente entrevista, parabéns. Saber que a cultura ultrapassa fronteiras de norte a sul é maravilhoso. Eba. Crianças felizes por ter a cultura perto delas é sensacional. Cine Autorama, espetáculo. Parabéns pela iniciativa. Show! Valeu, Karina. Beijo pra você. Karina, obrigada, viu? Sempre nessas considerações também nos estimulam sempre, né? E fala, a gente compartilha aí dessa... Ela também, né, como uma ativista aí, né? Apresentando programa de música brasileira, de MPB. Brasileira. Parabéns, Karina, também. Então, o Cine Autorama está no Continental Shopping, lá na Avenida Leão Machado 100, ali a Jaguaré, São Paulo. Divisa com Osasco. Divisa com Osasco. Preços R$ 35,00 por pessoa, R$ 17,50 meia. E também o preço promocional de R$ 50,00 por veículo. Pode encontrar os ingressos com antecedência em cineautorama.com.br. E daqui a pouco na nossa página no Facebook a gente vai falar de uma promoçãozinha que a Cíntia está proporcionando aqui pra gente, para curtir o feriadão em alto estilo, participando aí desse projeto bacana. Em alto, em todos os sentidos. Alto e com alto. Alto com U e com L. Ayrton, antes da gente terminar a entrevista, só uma pergunta que a gente vai fugir da pauta, mas como você já veio aqui para falar disso, só queria saber, assim, em 30 segundos, o site Coroa Metade está indo bem depois que veio aqui no Simbora? Estamos com 51 casamentos avisados, fora quem não fala que casou, fora os namoros, então o site está muito bem, né? E estou muito feliz porque também, embora seja um negócio, é muito estimulante você ver quando alguém diz assim, cara, eu estou saindo do site porque vou casar.
Confesso, pode ser um pouco piegas, que eu até choro nessas situações, choro de felicidade. Eu sempre digo que eu sou um dos poucos empresários em todo o país que festejo a cada cliente que perco. Isso aí, é fantástico. E esse é o mote do Simbora, trazer gente que, lógico, tem que... É um trabalho, uma empresa visa lucro, mas que promove o bem, promove a união das pessoas, a união da cultura, leva a cultura pra gente que não tem. Esse é sempre o objetivo do nosso programinha Simbora. Cíntia, Ayrton, o programa tá acabando. Foi um prazer receber vocês aqui. Sucesso. Vão mantendo a gente conectados aí, informados para onde vai depois. A gente sabe que tem projetos de sair também daqui de São Paulo. Já saiu, vai sair mais pro ano que vem. Sucesso, Cíntia. Sucesso. Eu quero um dia também ser que nem você, conseguir não comer um bifinho de vez em quando. Eu tô fazendo quase isso porque tá caro, mas... ainda tem isso, né? Tem o bolso lá, né? É caro, né? Esse negócio caro, aí de filé. E às vezes a gente vê umas fotos do Ayrton também, degustando algumas coisas, que é aí que dá vontade mesmo, né, Ayrton? Ele é da gastronomia. Ele é da gastronomia. Esperamos você, a sua equipe e todos os ouvintes, telespectadores, internautas no nosso Cine Autorama, especialmente neste final de semana que São Paulo vai estar com menos trânsito, vai ser mais fácil ir até lá. É uma grande programação para todo mundo que gosta de eventos mágicos, fascinantes, culturais e instigantes. Boa, então pegando a leva, exatamente, estão todos aí convidados. Esse final de semana tem, mas se você não consegue nesse final de semana, tem dia 25 e 26 e tem 9 e 10 de dezembro. Então vá, experiencie o cinema no conforto do seu carro, receba o áudio no rádio. É muito, muito legal, viu? É uma experiência, quem gosta de cinema, vai assistir um cinema diferente que é legal, assim, pra você ter uma experiência diferente aí na tua vida. Simbora para o Cine Autorama. Simbora! Isso aí, simbora pro Cine Autorama. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. 8 da noite a gente tem a reprise do programa de hoje. Beijos, abraços, aperto de mão. Eu sou Alexandre Nunes e estou indo simbora. Você ouviu? Simbora! 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 Com Alexandre Nunes. E então, simbora?